prestar o nosso culto a Deus. Somos devedores e participaremos também da ceia do Senhor, da ministração da palavra, e é um imenso prazer estarmos aqui refletindo nessa canção que foi cantada, uma letra que fala sobre Cristo, Salvador, aquele que saciou de maneira definitiva a nossa sede espiritual. É no nome de Jesus que nós estamos aqui. Nós também damos as boas-vindas aos nossos visitantes, em algumas pessoas nos visitando aqui no bairro, outros lá da igreja sede, e não sei se tem alguma outra denominação, alguma outra igreja também tem alguém nos visitando. Nós agradecemos a sua presença, agradecemos a Deus que concedeu a você a possibilidade de estar aqui. Damos também nosso boa noite àqueles que nos estão acompanhando, né, por meio do sistema de transmissão. Nós vamos nesse momento fazer a leitura em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 23. Nós vamos ler do verso 44 ao 47. Leremos todos juntos. Evangelho de Lucas, capítulo 23, do verso 44 ao 47. Vamos lá, todos juntos. Diz assim a palavra de Deus: já era quase a hora sexta, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Vendo o centurião o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente esse homem era justo. Amém. Jesus, ao render o seu espírito na cruz do Calvário, o véu do santuário foi rasgado de alto a baixo, e a notícia que se propagou por ali foi que verdadeiramente este é justo. Depois de ter dado glória a Deus, houve o reconhecimento de que o Senhor Jesus de fato era um justo. Que, aliás, Pedro vai deixar muito claro na sua carta: o justo pelos injustos, para nos conduzir a Deus. Jesus, sendo justo, levou sobre si as nossas ofensas, os nossos pecados, os nossos delitos. E é por isso que nós hoje estamos confiados nessa meditação. Nós celebraremos a ceia, e nada mais é do que uma recordação desse ato singular de amor em nosso favor. Daqui a pouco estaremos também à mesa do Senhor. Agora nós vamos ter uma palavra de oração, onde invocaremos ao Senhor em adoração. Nós nos colocaremos todos em pé, e assim que o nosso irmão diácono Amarildo Lima fizer essa oração, nós permaneceremos em pé para sermos conduzidos a um momento de adoração, de louvor, com alguns cânticos espirituais. Vamos orar a Deus, coloquemos em pé nesse momento. Obrigado, Senhor, por esse momento, ó Pai, que estamos aqui na tua casa para aprendermos mais da tua palavra, Deus. Estamos aqui reunidos, ó Deus, em irmandade cristã, ó Pai. Por isso, pedimos, Senhor, que a cada dia o Senhor esteja nos orientando, Pai, nos capacitando, Senhor, para toda boa obra, Pai. Seja fortalecendo a nossa fé, Senhor, porque sabemos que sem a tua ajuda não somos nada por essa terra. Por isso, ó Deus, rogamos, Pai, que venha, ó Deus, o Santo Espírito nos orientar e nos capacitar a cada dia, Senhor, para que possamos melhorar a nossa conduta perante o Senhor, Pai. Receba, Pai, a nossa oração, nosso louvor, ó Deus, é uma oração que peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém.
Deus. Cante bem esta hora de oração. Coração.
graças a Deus por tudo que Ele tem feito por nós, por tudo que Ele há de fazer. Te agradeço. Somos gratos a Ti, ó Deus, por mais uma existência, Senhor, dessa congregação. Pelos povos, ó Pai, Teu povo reunido aqui neste lugar, para adorar ao Senhor, para buscar a Tua presença, para interceder uns pelos outros, para exercer a comunhão do corpo de Cristo, ó Pai. Muito obrigada pela oportunidade de estarmos aqui juntamente com esses irmãos, ó Pai. Nosso coração se alegra, Senhor, de estarmos aqui e louvar e ouvir esse coro, Senhor, tão lindo, ó Pai. Louvando ao Senhor de todo o coração. Aceita, Senhor, o nosso louvor ao nosso lado, diante do Teu trono. Ó Pai de graça, Pai de amor, recebe o nosso culto, Senhor. Nós ofertamos, ó Deus, lábios impuros, mas com o coração comprido, Senhor, diante do Senhor. Muito obrigada, Pai, pelo Teu amor, pela Tua bondade que acabamos de cantar, ó Deus. O poder do Teu amor nos transforma todos os dias. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, venho lembrar-vos do Evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra, tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Paulo traz a lembrança dos coríntios e também traz a nossa lembrança sobre o conteúdo do verdadeiro Evangelho. Está sendo
centrado na pessoa do Senhor Jesus, aquele que se encarnou, que veio, que se revelou a esse mundo, que viveu uma vida de plena obediência, que foi ao Calvário, como nós lemos no início do culto, rendeu o seu espírito, expirou, morreu, derramou o seu sangue em nosso favor, mas que ressuscitou dentre os mortos e deixou a promessa de que haverá de voltar. E é motivados também por essa promessa que nós apresentamos no nosso culto a Ele. A ceia do Senhor vai nos falar sobre isso exatamente, sobre o verdadeiro Evangelho que apresenta o Cristo no seu centro, a morte sacrificial, substitutiva, a ressurreição, a notícia de vida, da vida triunfando sobre a morte. E é por isso que nós temos que cantar, como acabamos de fazer, com bastante alegria, com bastante disposição, porque nós estamos na presença de um Deus vivo, presente. Não é aquele Deus abstrato, distante, da religião, do ritualismo, mas é um Deus vivo, presente. Ele está conosco, Ele está ao nosso lado. Aliás, na vida do crente, muito mais do que isso, Ele habita em nós, dentro de nós. Por isso que nós temos alegria em louvar o nome do Senhor. Então, nós vamos ter uma palavra de oração, como nós sempre fazemos aqui no domingo. Não sei se as crianças vão sair para o trabalho, vão ficar aqui. Vão sair? Então pode vir aqui à frente, por favor. E se tiver aqui alguns pedidos de oração, que nós fazemos sempre, tem lá do seu Manuel, está se recuperando, então fica orando. Vamos orar pela família Florindo também, teve um falecimento, Deus console o coração do seu Eugênio Florindo, Deus abençoe. Eu pedi para que a nossa irmã Geni, por favor, faça uma oração em favor do trabalho com as crianças e principalmente não se esqueça de colocar o nome do seu Manuel nas orações, está sendo problema aí de saúde, teve observação no dia de ontem, e da família Florindo, família que assim, ontem presenciou a despedida de um dos seus. Então, nós vamos orar e depois de terminar essa oração, nós nos colocaremos de pé todos e louvaremos a Deus por ele número 39. Em seguida, o pastor Flávio estará com a palavra. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, ó Pai, que estamos na tua casa nessa noite, meu Deus, por essa oportunidade, meu Deus, de estarmos aqui em comunhão com o Senhor, com nossos irmãos aqui. Te agradecemos, ó Deus, por esta congregação que completa mais um ano de vida, meu Deus. E também agora queremos pedir, em especial, pelas crianças, ó Deus, que vão sair para o cultinho, Pai, que eles possam estar cada dia aprendendo na ti, meu Deus, abençoando a professora, meu Deus, que cuida deles, para que eles possam crescer sempre nos teus caminhos e nunca venham a se desviar de ti. Amém. Também agora entregamos aquela pessoa, meu Deus, que está enfermo, o Senhor sabe, conhece, esteja ao lado dele, meu Deus, curando, dando a saúde, meu Deus, abençoando. E se for da tua vontade que logo ele esteja curado. Também pedimos pelos irritados, ó Deus. O Senhor sabe todas as pessoas daquela família que Deus sofrendo nesse momento. Tantas pessoas chorando, meu Deus, a falta dos seus entes queridos, ó Deus. Nós queremos pedir o consolo vindo de ti, ó Pai. Agora pedimos que o Senhor fique agora conosco, meu Deus, na continuação desse trabalho, com o pastor que vai nos dando a mensagem, meu Deus, que nós possamos estar com nossos corações abertos, Deus, para ouvir e
Senhor, louvando ao Senhor, glorificando o nome daquele que merece nosso louvor, a nossa honra e a nossa adoração. Uma salve. Nós queremos parabenizar aí a nossa congregação, a congregação da Viúva, né? Uma congregação que a gente tem convivido aí esses 2 anos e meio. Nós estamos aqui em São Paulo e muito tem nos alegrado no coração, né? De poder estar aqui, de poder estudar a palavra do Senhor juntos, de poder orar juntos, né? Poder rir juntos, brincar juntos. É muito gostoso estar aqui na congregação. Sempre quando meu pai está visitando, ele ama vir aqui, né? Ele fala, gosta de ir lá na Viúva, porque é uma igreja unida, uma igreja animada. E é isso que a igreja tem que ser. A igreja do Senhor, ela tem que ser uma igreja unida, né? Uma igreja avivada, uma igreja que tem vida. Avivamento não é uma experiência sobrenatural que nos sobrevém acima de tudo. Algumas situações podem até acontecer pela graça de Deus, mas é uma igreja ter vida, uma igreja ser alegre, uma igreja ser sorridente, uma igreja pregar o Evangelho e demonstrar esse Evangelho com a própria vida, né? Nós sermos um verdadeiro testemunho, nós refletimos a imagem de Cristo, né, em nossa vida. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. O que faz uma igreja ser unida e avivada? O que faz uma igreja ser unida e avivada? Dá a sua Bíblia comigo, lá no Evangelho, lá no livro de Atos, capítulo de número 9, Atos 9, verso de número 31. Ao longo da mensagem, também vai passando alguns versículos, mas para a produção da nossa mensagem, nós vamos ler o versículo de número 31 apenas. Eu convido você a ler comigo a palavra do Senhor. Vamos ler juntos? A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Para você que perdeu a primeira letra, nós vamos ler de novo, tá bom? Vamos lá? A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Amém. Feche os olhos, vamos orar ao Senhor. Querido Deus, muito obrigado a Deus pelos escritos do evangelista Lucas, pelas palavras, ó Deus, que o Senhor inspirou ao seu coração, a visão que o Senhor deu a ele a respeito da igreja do Senhor, Pai. E que possamos, ó Deus, por meio desta palavra, nesta noite, Senhor, entender aquilo que precisamos, ó Pai, para ser uma igreja que caminha segundo os teus propósitos, que caminha segundo a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Obrigado por tudo, ó Deus, nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, se tem uma coisa que é essencial à igreja, a vida da igreja, ela ser unida, como nós falamos aqui. Ela ser uma igreja viva, ela ter unidade, ela ter avivamento, né? E quando nós olhamos para esse versículo de Atos aqui, logo de imediato nos vem uma igreja assim, uma igreja que é unida, né? Uma igreja que é avivada. O próprio versículo ele nos transmite essa mensagem, nos transmite essa informação. A pergunta que nós temos que fazer é: o que tornou essa igreja assim? O que tornou a igreja, narrada aqui por Lucas em Atos, a igreja primitiva, a ser essa igreja? Uma igreja que cresce, uma igreja que tem paz, uma igreja que anda no caminho e no temor do Senhor, como diz o versículo, uma igreja que tem o conforto do Espírito Santo. Está em todo momento crescendo. O que tornou essa igreja assim? O que torna a igreja do Senhor ser unida e avivada? Né? Uma igreja assim, eu confesso que dá até vontade de ser pastor dela. Né? E eu acho que dá vontade também de ser membro dessa igreja, não? Quero ser membro dessa igreja, uma igreja que cresce, uma igreja que anda no temor do Senhor, uma igreja que recebe, né, o poder, o conforto, o
consolo do Espírito Santo. Quem não queria ser membro, né, de uma igreja assim, ou pastorear uma igreja assim? Mas a verdade, meus queridos, que a igreja de Atos, ela nem sempre foi assim. A igreja de Atos nem sempre viveu isso, né? Quando nós falamos de uma igreja assim, hoje está em moda, principalmente nas grandes capitais, a ir às megas igrejas, né? Quando nós olhamos, dá uma impressão que é uma dessas megas igrejas primitivas, né? Mas na igreja de Atos nem sempre foi assim. E quando nós olhamos para essa igreja, nós percebemos que nem sempre essa igreja, né, que caminhou conforme o texto nos mostra, nem sempre essa igreja passou só pelos momentos, né, de receber as bênçãos da parte de Deus, de ter o seu melhor momento na terra. Muito pelo contrário, aquela igreja, nós vemos, ela atravessou conflitos, atravessou perseguições, ela atravessou dificuldades, né? Muitas pessoas perseguiam, muitas instituições perseguiam aquela igreja naquela época. Mas vamos falar no primeiro versículo do capítulo 9, né? Pedi para colocar ali. Mas vamos falar no primeiro versículo do capítulo 9. Ó. Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos. Aquela igreja que crescia, aquela igreja que era edificada no temor do Senhor, que caminhava no temor do Senhor, que tinha o consolo do Espírito Santo. Ela era perseguida. Ela sofria ameaças. Não eram momentos apenas onde a igreja recebia as bênçãos, a igreja vivia o seu melhor momento, vivia aquele momento de paz e tranquilidade, como nós temos hoje. Mas aquela igreja também recebia, né, ameaças de morte. E não fica só aí. Se nós formos olhar o histórico daquela igreja, né, nós vamos perceber outras coisas acontecendo na vida daquela igreja. Se você olhar aí, né, o capítulo de número 8, não precisa ler agora, fica tarefa para casa, né, ler todo o livro de Atos. Você lê capítulo por dia, no mês você vai conseguir fechar esse capítulo aqui. O capítulo 8 vai nos falar de situações onde houve uma primeira perseguição contra a igreja de Cristo. Né? O capítulo igual no verso número 1 a 3, nos fala disso. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja de Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pela região da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram o Espírito e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres e os encerrando. O histórico daquela igreja, meus queridos, era um histórico difícil, um histórico de sofrimento, um histórico de perseguição. O capítulo 8 nos mostra que muitos discípulos do Senhor tiveram que fugir, tiveram que deixar famílias para trás, tiveram que deixar seus bens para trás para servir ao Senhor, para continuar o propósito pelo qual o Senhor havia designado para a sua igreja. E não fica só por aí, né? O capítulo 7 também nos fala a respeito da morte de Estevão, a respeito primeiro da grande pregação que Estevão faz ali no Sinédrio, né? Falando a respeito da obra de redenção, apresentando que Jesus é o Messias prometido, é aquele que veio ao mundo, aquele que cumpriu, né, os seus dias aqui na terra, cumpriu o seu ministério, a sua missão e morreu, mas ressuscitou, né, está à direita de Deus. A mensagem de Estevão, uma mensagem que incomodava o coração de muitos que ouviram, por isso que jogaram pedras, por isso que atiraram pedras, por isso Estevão foi morto por apedrejamento, por isso Estevão, né, sofreu ali na mão dos seus algozes, e o texto diz que Saulo estava presente ali naquele. Uma igreja que era, meus queridos, perseguidos não só no seu coletivo, mas também era perseguido individualmente, era perseguido na sua liderança. Uma igreja que sofria, né? Sofria. Nem sempre uma igreja que é grande, né? Cresce, uma igreja que experimenta as bênçãos do Senhor, ela vive uma vida de dificuldade. Muito pelo contrário, não poucas vezes essa igreja passa por dificuldades, passa por sofrimentos que Deus nos apresenta. Não ficou só ali, a gente pensava, mas eram só as perseguições externas, não, também tinha os problemas internos. O capítulo 6 nos mostra isso. No capítulo 6 nós vemos uma questão que se levantou dentro da igreja,
onde as viúvas dos gregos, né, usavam a liderança da igreja, né, os discípulos, de não estarem as alimentando, né, não darem para elas uma assistência social que elas achavam que era devida. Olha, vocês estão privilegiando as viúvas dos hebreus e os deixando sem alimento. Uma acusação falsa, com certeza, da igreja do Senhor, mas que levantou um certo transtorno, umas certas dificuldades. Problemas externos, problemas internos, né, acontecendo dentro da igreja de Cristo, dentro da igreja do Senhor. Capítulo 5, né, vai falar ali sobre a morte de Ananias e Safira, né, uma negação ou uma dificuldade, né, de mentira à obra do Senhor, um impedimento, né, da obra do Senhor, do crescimento da obra do Senhor, da entrega dos seus bens, né. O texto vai avançar mais um problema interno, né, que a igreja atravessou com os seus próprios membros. No capítulo 4 também nos fala a respeito de Pedro e João, no momento em que eles são presos, né, eles estão ali, eles curam um coxo que estava ali, um paralítico, estava à porta do templo, não tem prata nem ouro, mas o que tem isso te dou, e o resultado disso que eles acabam presos. Mas a igreja estava em oração. E quando a igreja ora, né, que dois discípulos do Senhor, Pedro e João, eles são libertos da prisão. Capítulo 3. O capítulo 2 é um capítulo também bem conhecido de todos nós, fala a respeito da descida do Espírito Santo na vida dele. O poder é derramado sobre a igreja do Senhor. O poder do Espírito Santo. E a igreja do Senhor, ela então sai de dentro e vai para fora. Fazendo o quê? Falando das grandezas de Deus. Uma igreja cheia do poder do Espírito Santo de Deus. Uma igreja unida, uma igreja avivada faz isso. Ela não fica só dentro de quatro paredes. Uma igreja unida, uma igreja avivada, ela sente o desejo de proclamar as boas novas do Evangelho para as pessoas lá fora. Agora, pouco comentando aqui com o Josué, né? Hoje pela manhã cheguei na igreja e cumprimentei. Tem esse hábito de ficar cumprimentando todo mundo, né? E gosta, né? E aí o pastor só estava rindo hoje, né? Não lembro se foi o Wesley, se foi um dos diáconos que comentou isso aí. O pastor só estava rindo hoje. Eu falei, eu estou alegre, né? Aí eu falei, sabe por que eu estou alegre? Porque eu entrei na igreja e percebi, claro, estava na hora de começar a EPD, a escola dominical, mas estava vazia a igreja, né? Eu estou alegre porque a igreja estava vazia, né? Mas a igreja estava lá fora. A igreja estava numa festa do pijama, uma festa que fizeram para as crianças, né? Outros carregando o colchão para lá, os pais carregando o colchão dos filhos, né? Outros acordaram tarde por causa do evento de casais que nós tivemos ontem, né? Então a igreja estava em festa, a viúva estava em festa pelo seu aniversário. Então a igreja estava trabalhando, a igreja estava não ali dentro, mas estava lá fora, cumprindo uma missão do Senhor. Porque é isso que nos torna unidos, é isso que nos torna avivados. Nós servimos ao Senhor com alegria, nós trabalhamos para o Senhor com alegria. E esse trabalho, meus queridos, não é só dentro da igreja, esse trabalho é lá fora, pregando o Evangelho do Senhor. E a minha alegria, porque uma das senhoras que participou do encontro de casal também estava lá, né? Wesley estava lá na Santa, estava lá, foi ontem, no encontro de casais com o marido. Falou, não, pastor, né? Falou, não, pastor, eu vou na igreja amanhã, né? Então, tudo isso traz alegria ao nosso coração. Isso nos faz alegres, né? E como é bom, meus queridos, isso é fruto do poder do Espírito Santo na nossa vida. Um dos frutos do Espírito, alegria, paz, longanimidade, bondade, fidelidade, justiça, bondade e verdade. Frutos do Espírito na nossa vida. Uma igreja unida e avivada, ela tem esses frutos. Porque ela não fica só dentro das quatro paredes, porque ela serve ao Senhor lá fora, na proclamação do Evangelho. Né? E assim, meus queridos, era essa igreja que o versículo 31 fala. Por isso que essa igreja que Lucas, né, que escreve Atos, é o evangelista Lucas, o mesmo que escreveu o Evangelho de Lucas, é ele que escreve Atos. E chega lá no capítulo 9, ele fala, olha, essa igreja que eu tenho visto, essa igreja que eu tenho presenciado, que eu tenho pesquisado, que eu tenho ouvido as pessoas falarem, é uma igreja
que cresce, é uma igreja que tem paz, é uma igreja que anda no caminho do temor e caminha no temor do Senhor. É uma igreja que é alicerçada no poder do Espírito Santo, que tem o conforto do Espírito Santo. Essa era a visão de Lucas. Lucas era um escritor que fazia pesquisas, que olhava, que anotava tudo o que via, com muito cuidado, né? Falava sobre ele. E essa era a visão dele. Uma igreja que cresce, uma igreja que tem paz. Mas como ter paz no meio de tanta dificuldade? Como crescer no meio de tanta dificuldade? Essa é a pergunta, meus queridos, que nós devemos nos fazer, né? O que torna essa igreja de Atos uma igreja com essas características que Lucas vai nos apresentar? E aí, sim, olhando para o livro de Atos, né? Principalmente quando a gente chega lá no início dela, quando a gente chega lá no primeiro capítulo de Atos, a gente vai perceber algumas características, né, que tornam essa igreja que tem paz, essa igreja que cresce, essa igreja que tem o conforto do Espírito Santo, essa igreja que caminha no temor do Senhor. E a primeira característica que ela vai nos apresentar é que é uma igreja que sempre olha para o passado e ela tem confiança. Ela olha para o passado e ela tem o passado confiança. Né? Se você observar o verso de número 3, capítulo 1, você vai ver isso. Né? O texto diz ali: a estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Meus queridos, essa igreja caminhava dessa forma, né? Essa igreja caminhava unida, avivada, ela caminhava vitoriosa porque ela olhava para trás. E quando ela olhava para trás, ela via o seu Salvador, ela via o seu Cristo. O seu Cristo havia morrido, mas também havia ressuscitado. E isso enchia o coração daquela igreja de esperança. Elas viam em Cristo, né, o poder igual. Elas viam em Cristo o mesmo poder que Deus tinha. Cristo era Deus. E o mesmo poder que Deus tinha de criar os céus e a terra, o mesmo poder que Deus concedeu a Cristo ali de ressuscitar os mortos. Eles viam esse poder de Jesus Cristo. Eles não tinham desesperança na morte de Cristo, mas eles tinham esperança, confiança. Aliás, eles não tinham confiança, né? No momento em que Cristo morreu, sim, ficaram temerosos, ficaram entristecidos, mas quando o seu Messias ressuscitou, quando o seu Cristo ressuscitou, a igreja se encheu de confiança. Então eles olhavam para trás, todos os acontecimentos, tudo aquilo que a igreja havia vivido, tudo aquilo que a igreja havia passado, né? E nisso eles encontram confiança. Eles tinham confiança no seu coração, ao olhar para a ressurreição de Cristo, né? Isso nos faz, meus queridos, fortalecer. Isso nos faz, meus queridos, muitas vezes não nos envolvermos com as coisas do mundo, não colocarmos o nosso coração nas coisas do mundo, porque não poucas vezes o nosso coração ele está inclinado a participar das coisas, a buscar confiança nas coisas. E basta você passar por uma dificuldade qualquer, basta você passar por uma perseguição qualquer, que nós ficamos assim, nós já queremos dar jeito, ou queremos buscar, né, de repente na internet, no Google, alguma solução para o nosso problema, esquecemos de orar para nós, esquecemos de orar para aquele que tem tudo bem, esquecemos de orar para aquele que criou todas as coisas, aquele que criou a mim, criou a você, aquele que nos conhece desde a eternidade. Hoje na classe de catecumenos estava dando um exemplo simbólico, né, a respeito da eternidade. Eu falei para eles: eu sempre gosto de ficar, às vezes eu estou parado assim, estou olhando aquela carreirinha de formiga, né? Aí eu falo para eles assim, aí já vejo como será, né? As formigas estão ali, caminhando alguma coisinha, ali eu vejo como está, como se elas vão ter que atravessar, e até vejo o buraquinho que elas têm que entrar, o destino no final, né? Então Deus, quando olha para a gente, ele vê tudo, né? Ele vê de onde nós vamos sair. A formiguinha não sabe tudo aquilo que ela tem que atravessar. Eu olhando, eu sei. Deus, quando olha para nós, ele sabe que nós vamos sair dali. Ele sabe onde nós vamos chegar.
porque Deus é eterno. Ele sabe das nossas alegrias, mas Ele também sabe dos nossos sofrimentos, das nossas dificuldades, mas acima de tudo Ele sabe aonde nós vamos chegar. E por isso Ele sempre nos chama a olhar para aquilo que Ele fez. Ele sempre está nos alertando a não olharmos para as coisas do mundo, para os poderes. A eleição está aí batendo a porta. Às vezes colocamos no nosso coração, né? O prefeito A, prefeito B, prefeito C, D, E, F, G, H, e por aí vai. Né? O presidente A, o presidente B. A nossa esperança não está nos poderosos, já diz o Salmo 146. A nossa esperança está em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Aquele que venceu, aquele que ressuscitou ao terceiro dia, aquele que é Deus, Filho de Deus, que veio ao mundo e morreu para mim. É nele que nós devemos, meus queridos, colocar a nossa esperança. Por que a igreja era unida? Por que a igreja crescia? Por que a igreja tinha paz? Porque ela olhava para o imperador. Ela sabia que ela não podia depositar as esperanças no imperador. Ela sabia que ela não podia depositar a sua esperança nem mesmo em certos judeus que a perseguiam. Mas ela depositava a sua esperança em Cristo ressuscitado. E assim, meus queridos, que a igreja vencia. Né? E é assim que eu e você vamos vencer esse mundo. E é assim que a igreja da mundo, a igreja que há, e a igreja de todo mundo espalhado pela face da terra, ela vai vencer. Né? É quando ela olha para trás, ela confia no seu Salvador. E esse Salvador é provas incontestáveis. Né? Quem Ele é, o que Ele pode fazer pela nossa vida. Olha, meus queridos, o texto que aconteceu. Né? Olhe para trás. Olhe para aqui, a obra de Cristo. Olhe para aquilo que Ele fez. E tenha certeza, né? Daquilo que Ele poderá fazer muito mais. Essa convicção, essa confiança que nos faz fortes. Essa confiança que nos coloca de pé. Porque os dias não são fáceis. As dificuldades não são fáceis. Não poucas vezes os problemas nos batem as portas, não poucas vezes somos surpreendidos por dificuldades que não sabemos como lidar. E queremos resolver sim a nossa vida. Queremos resolver sim do nosso jeito. Pode deixar comigo, né? Deixa que eu resolva. Esquecendo de orar. Esquecendo de orar para aquele que criou a mim, que criou você, que criou todas as coisas. Sabe e conhece cada parte do nosso corpo, cada célula do nosso corpo, né? A palavra nem chegou à boca do Senhor, já conhece todos. É isso que nós devemos confiar. Nós devemos encher o nosso coração de confiança, olhando para o que Cristo fez e faz pela nossa vida. Uma segunda característica que nós encontramos, né, de Deus que torna essa igreja, aqui no verso 31, né, no capítulo 9 nos mostra, é que aquela igreja ela tinha ousadia. Aquela igreja, ela não só trabalhava no seu meio, mas ela olhava para fora, ela olhava para aqueles necessitados, como nós já vimos aqui no texto. Né? Não poucas vezes nós vimos aquela igreja avançando, porque ela olhava para fora e ela tinha a unção divina. Né? Que vê essa declaração no verso 31, que a igreja crescia, se fortalecia. Né? E a pergunta que a gente fica, muitas vezes, somos levados a fazer, mas como que essa igreja cresceu? Com tanta perseguição. Talvez se fôssemos nós, membros da igreja, né, nos momentos de perseguição, talvez nós pensávamos, não vai dar, nós vamos ter que fechar. Né? É muita perseguição. É gente assolando, é os romanos querendo nos perseguir, é os romanos colocando os nossos irmãos na cadeia, é os romanos matando os nossos irmãos. Não, vamos continuar o trabalho aqui, vamos fechar. Talvez se fosse algum de nós aqui, talvez pensaríamos isso, né? Nosso coração pecaminoso. Mas aquela igreja, ela enfrentava as perseguições. Aquela igreja, ela não pensava nessa possibilidade de fechar, ainda que alguns fossem presos, né? Alguns fossem desertados da sua terra, tiraram deles os seus bens, tiraram deles os seus filhos, tiraram dele a sua família. Eles não pensavam em desistir. E os que faziam, né? E os que faziam continuar em frente. Era justamente aquilo que o verso 8 do capítulo 1, né, nos apresenta, também no capítulo, no versículo
2. Né? O verso 1 nos fala de uma promessa. Né? O Senhor Jesus havia falado, dado a eles uma promessa após a sua ressurreição. Aqueles que alguns não acreditavam que Cristo ressuscitaria, ficaram escondidos, né, dentro de uma casa. Mas Cristo ressuscitou. Cristo ressuscitou. E Cristo não só ressuscitou, como falou para eles: olha, vocês receberam poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Olha, vocês receberão o poder. Vocês não estarão sozinhos. Vocês não precisarão ficar amedrontados. Vocês não precisarão ficar com medo daqueles que querem fazer o mal de vocês, daqueles que querem que a igreja de Cristo acabe, aqueles que estão tirando a família de vocês, os bens de vocês. Vocês receberão poder para enfrentar essas dificuldades. E eles recebem o poder. Lá no capítulo 2, né, a gente vai ver isso. Né? O Senhor Jesus vai derramar poder sobre a sua igreja. Né? No versículo 1, diante vai nos falar, né, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio um som, veio do céu um som, né, como veio poderoso, encheu toda a casa onde estavam sentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas que pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Né? E eles saíram. A igreja recebe o poder do Espírito. No meio da perseguição, no meio da dificuldade, no meio da tristeza, no meio do sofrimento, essa igreja era empoderada. Essa igreja era sustentada, era confortada, como diz o texto, pelo Espírito Santo de Deus. E eles então vão anunciar as grandezas de Deus. Eu não vou continuar a ler o texto aqui, fica, né? Tarefa para casa, né? Mais uma tarefinha aí. Mas alguns versículos vai nos falar, diferente do que alguns pensam, tá? A igreja recebeu o poder do Espírito Santo, começaram a falar, alguns falam em línguas estranhas. Não é isso que o texto nos diz. O texto diz que eles começaram a falar em outras línguas, diferente daquelas que eles falavam. Né? Se eu falo português, começasse a falar inglês, chinês, japonês, alguma coisa assim. Porque cada um daqueles que estavam ali ouviu na sua língua materna. Né? Ouvia na sua língua materna. E havia 14 nações ali, o texto de Atos nos fala a respeito disso. Havia nações ali de todas as partes. E aquelas pessoas ouviam segundo a sua própria língua. Então, que língua é essa? Uma língua materna. E o que os discípulos falavam? Algo que eles não entendiam? Não. Eles falavam das grandezas de Deus. Né? Aqueles que ouvem falam: olha, como pode numa hora dessa essas pessoas, né, estarem dessa forma? Será que estão embriagados? Né? Mas eles vão constatar que eles estão falando das grandezas de Deus. Uma igreja que recebe o poder do Espírito Santo, meus queridos, ela não fica dentro das quatro paredes. Ela não fica, ela avança, ela sai para fora, ela anuncia as grandezas de Deus, ela recebe o poder do Espírito e ela se sente impelida a falar com o vizinho, a falar com o colega de trabalho, a falar com o colega da faculdade, colega da escola, das grandezas de Deus. Em todos os momentos nós estamos achando uma oportunidade nesse mundo para anunciar o Evangelho de Cristo. Nós somos a igreja comissionada do Senhor, chamada a ir por todo mundo, pregar o Evangelho a toda a criatura. Não ficar dentro de quatro paredes. Recebemos o poder do homem, né? Recebemos o poder do Espírito e precisamos avançar. Aquela igreja dos Espíritos, ela não estava livre de vocês. Ela não estava livre do sofrimento. Aquela igreja, muito menos, né, era financiada por grandes agências missionárias. Né? Vai que eu te dou dinheiro, né? Vai que você tem oferta. Nada disso. Mas ela tinha algo que é importante para a minha vida e para a sua vida: poder do Espírito Santo. Poder do Espírito Santo. Porque quando nós temos o poder do Espírito Santo, nós vamos, nós saímos para fora. Nós nos alegramos porque a obra de Cristo está sendo feita. Nós nos alegramos porque o Evangelho do Reino está sendo anunciado. É isso que traz, né, alegria e felicidade ao nosso coração.
A igreja do Senhor, ela é chamada para fora. Quando ela ouve esse chamado e ela avança. A certeza de que o Senhor está com ela, que o Senhor está dando poder para que ela avance. Se surgirem dificuldades, olha para trás, né? Enche o coração de confiança e continue. Olha a certeza da promessa de que o Espírito Santo foi derramado sobre a nossa vida. É Ele quem nos dá o poder, é Ele quem vai nos dar capacidade para que nós possamos cumprir a missão que o próprio Senhor nos deu. E uma outra característica dos crentes que aquela igreja trazia, né? A terceira e última característica que aquela igreja trazia é que eles olhavam para frente com esperança. Eles tinham esperança no coração. Eles não se deixavam levar para as dificuldades, eles não se deixavam levar pelos problemas internos, os problemas externos, né, os problemas que aconteciam entre a própria irmandade. Eles não deixavam de se olhar até mesmo pelas dificuldades que passavam, sendo lançados no cárcere, eles perderam tudo, né, ou até mesmo sendo mortos, como foi o caso de Estevão. Eles não deixavam de se abater. Eles sabiam que eles tinham uma missão. Eles sabiam que eles tinham que olhar para frente. Sabiam? Olhavam para trás para olhar para frente. Porque eles sabiam que tinha mais coisa. Tinha mais coisa para receber da parte do Senhor para a vida deles. Né? Atos capítulo 1, verso 10, verso 11, né? Vai nos falar disso. Né? Estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 12 varões, vestidos de branco, se puseram ao lado deles. E eles disseram: Varões galileus, que estáis olhando para as alturas? Este Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste. Qual é o grande problema da igreja de Jesus? Que muitas vezes nós estamos só olhando para si. Só olhando para si. Esquecemos de olhar a promessa que Cristo fez para nós, né? Que Ele voltaria. Uma promessa que foi confirmada por esse anjo ali, assim, desse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá. Ele virá. Mesmo com ordem, subirá. Cristo subiu. Está sentado à direita de Deus Pai. Mas existe uma promessa da volta de Cristo. E muitas vezes o tempo está passando, o monte está correndo, as coisas estão acontecendo nesse mundo, os prazeres do mundo parecem chamar mais atenção do que o prazer que nós encontramos em Deus. O prazer que nós encontramos na casa do Senhor. Isso tem tornado muitas igrejas vazias. Isso tem feito com que o trabalho muitas vezes não avance. Estamos somente olhando para lá. Estamos olhando para as alturas, né? Achando que Cristo só subiu. Mas o texto diz que Ele está. Ele virá. Da mesma forma. Da mesma forma que, como Ele subiu, Ele vai descer e Ele vai cobrar de mim e de você a missão pela qual Ele nos propôs. A missão pela qual Ele nos incumbiu, ir por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. E no momento em que Cristo vier, não haverá desculpas. No momento em que Cristo vier, não haverá desculpas. Não, Senhor, eu não fiz a tua obra porque, né, eu tinha que trabalhar, eu não fiz a tua obra porque eu tive que fazer tal coisa, eu tive que levar, eu tive que cuidar. Não haverá desculpas. Não haverá desculpas diante do grande juiz. Nós sempre temos, meus queridos, que olhar para frente. Olhar para o futuro. E quando nós olhamos para o futuro, nós podemos sim encher o nosso coração de esperança. Se aceitamos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, se cremos na obra que Ele fez lá atrás, cremos em quem Ele é e o que Ele faz, e que Ele tem todo o poder, se recebemos o poder do Espírito Santo e estamos prontos a anunciar as grandezas de Deus, nós temos que fazer. E nós não faremos, não pelas nossas vidas, né? Não pelos nossos ganhos, não é isso. Porque o Senhor nos chamou, o Senhor nos incumbiu, né, de ir e pregar o Evangelho a toda criatura. Aquela igreja não tinha essa convicção, ela tinha essa confiança, ela sabia. Cristo, o Messias prometido, Ele não só ficou ali trancafiado numa sepultura durante 3 dias, mas que Ele
ressuscitou. Isso enchia, né, de esperança, de convicção, né, de confiança naquela igreja. E ali ela encontrava o propósito do Senhor. Ela sabe que ela pode contar com Deus que caminha lá. Ela sabe que ela pode contar nos momentos difíceis da vida com alguém que está ao lado dela. Uma promessa. Vocês não estavam sozinhos. Vocês estavam comigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Aquela igreja ela podia seguir em frente. Ela tinha paz, ela crescia, ela tinha conforto e o consolo do Espírito Santo, porque ela recebia o poder do Espírito Santo. Ela recebia o poder do Espírito Santo. E ela anunciava as grandezas de Deus. Ela falava daquilo que ela mesma experimentava, daquilo que ela mesma vivia. Mas acima de tudo, meus filhos, ela sabia que ela seria contada por Deus. Ela sabia que um dia Cristo viria. Diante do tribunal de Cristo, todos estariam. Diante de Cristo, todos estariam. O Senhor colocaria, como o próprio Jesus disse, uns à sua esquerda e outros à sua direita. E muitos dirão naquele dia: Senhor, em teu nome eu fiz isso, em teu nome eu fiz aquilo, Senhor. Mas ele fala: olha, faz tarde, que eu fiz com isso. E a outros ele dirá: vinde benditos de Jeová, para o descanso eterno. Vinde benditos de Jeová, para o descanso eterno. Meus queridos, a nossa vida não caminha. A missão da igreja não caminha. A igreja da Viúva fez 45 anos, mas ainda tem mais coisa pela frente. Que nós possamos olhar para o passado. Que nós possamos olhar para o passado. E nos lembrar daquilo que não fizemos nesses 45 anos. Das pessoas que omitimos a pregação do Evangelho. Dos trabalhos dos quais omitimos no passado. Que possamos lembrar que o Senhor nos deu o poder para avançar. O poder para crescer. O poder para ganhar alma. O poder para ganhar essa comunidade para Cristo. Que possamos, pelo poder do Espírito Santo, anunciar que o mundo não acaba, né? Que a nossa vida não acaba apenas com o mundo da nossa morte. Que haverá coisa no futuro, haverá consumação de todas as coisas. O dia que o Senhor virá nos buscar, o dia que o Senhor virá buscar a sua igreja, estaremos diante dele, né? E cada vez mais possamos ter essa esperança no nosso coração, né? A esperança que Cristo vai voltar. Nós queremos, né, estar diante dele. Mas com nossos corações tranquilos, os nossos corações alegres, né, aguardando esse glorioso dia. O Apocalipse fala sobre Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Mas Senhor Jesus vir hoje, né? Você está preparado para se encontrar com Ele? Se o Senhor Jesus vir hoje para você, né? Você está preparado para se encontrar com Ele? Você tem a certeza de que Ele te levará, né, para junto dele? Por isso que nós precisamos pensar, né? Que nós possamos, cada vez mais, termos a certeza de que Ele está conosco em Cristo. Cada vez menos, né, tirarmos da nossa mente, do nosso coração, que é o mundo que resolve os nossos problemas. Só Cristo, Ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Talvez o mundo tenha te enganado, né, com doenças, com pandemias, né, carestia, com inflações, mercado financeiro e com tantas coisas. Talvez eu não tenha dito para você: olha, você não dá conta de caminhar sozinho, você precisa de um líder mundial para cuidar de você. Nós não precisamos de um líder mundial. Nós já temos o líder, Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós precisamos sempre nos lembrar dele. Possamos seguir em frente, não é? Possamos sempre lembrar que Ele nos chamou a seguir em Jesus. Que a igreja tinha paz. Ela tinha paz com quem ela orava. Quando os seus perseguidos, quando os seus irmãos estavam na prisão, ela não estava na festa, ela estava orando por eles. Que a igreja tinha o poder do Espírito Santo. Não apenas para ficar dentro das quatro, mas para sair e anunciar as grandezas de Deus. E que isso tudo, né, seja encontrado na nossa vida. A pregação do Evangelho, a oração, né, e o poder do Espírito seja encontrado na nossa vida, onde nós estivermos diante do nosso Senhor. Amém? Feche seus
nós nesse momento vamos orar ao Senhor, enquanto nos preparamos também para a Santa Ceia. Hoje é um dia especial, um dia que participaremos da mesa do Senhor, um momento onde olhamos para trás, né? E nos lembramos do sacrifício de Cristo por nossa vida. Querido Deus amado, muito obrigado, Senhor, por esse momento tão importante que o Senhor nos reserva para ouvirmos a Tua palavra. Fala, Senhor, ao nosso coração. E tenhamos, ó Deus, essas características, ó Pai, enquanto igreja do Senhor. Que elas sejam achadas em nós. Que não sejamos, ó Deus, achados em falta, mas que o Senhor olhar, ó Deus, para esta igreja, Senhor, e para cada um de nós, especificamente, particularmente, que o Senhor acha, ó Deus, essas características. Características, Senhor, de um povo que confia no Senhor. Características de um povo, ó Deus, que tem o poder do Teu Espírito e anuncia as grandezas do Senhor. Características, Senhor, de uma igreja que olha para o futuro, ó Pai, e aguarda com ansiedade, Senhor, e com alegria a volta do Senhor. Oh Deus, que o nosso coração sempre seja cheio de esperança. Que nós possamos, ó Pai, sempre estar firmados na rocha que é Cristo Jesus, o nosso Senhor, para que possamos, ó Deus, no dia final, acharmos, ó Deus, na Tua presença e podermos ouvir a Tua voz e dividirmos de meu Pai a missão que nos tem preparado desde a fundação. Ó Deus, seja o líder da nossa vida, seja o líder do nosso coração. Que não, ó Deus, estejamos envolvidos com as coisas deste mundo, com os prazeres deste mundo, com as desculpas, ó Pai, que muitas vezes colocamos para fazer a Tua obra, mas que nossa vida, que nosso coração, ache somente, ó Deus, a esperança, a confiança e o poder do Espírito Santo. Que façamos a Tua obra ao longo desses anos, que mais e mais anos, ó Pai, o Senhor possa nos dar, para que estejamos, ó Deus, na Sua presença, servindo ao Senhor com alegria, Pai. Nada do que fizermos neste momento, nada do que fizermos hoje ou do que fizemos há 45 anos atrás, será suficiente para agradecer ao Senhor por aquilo que o Senhor fez. E por isso nós oramos, em nome do Filho amado, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Dia ceia do Senhor, momento especial para nós cristãos, momento onde nós não apenas nos lembrando da morte de Cristo, mas um momento em que também nós recebemos a bênção dessa morte, um momento que nós recebemos a bênção do sacrifício de Cristo ali na cruz do Calvário. Nós não lembramos da ceia apenas como a morte de Cristo, como o sangue derramado ali na cruz do Calvário, mas acima de tudo nós olhamos para a Santa Ceia e sabemos que no momento em que participamos da ceia do Senhor, nós somos abençoados espiritualmente nesses amigos. É nisso que cremos, e a palavra do Senhor ela nos dá a garantia disso, que nós somos abençoados pelo Senhor, abençoados pela obra que Ele fez para nós, sem mesmo nós nos merecemos. E onde está o grande problema? Talvez seja na participação que nós temos a respeito da ceia do Senhor. Quando nós olhamos para o texto de 1 Coríntios, capítulo 11, verso de número 17, nós vemos Paulo fazendo uma advertência a respeito da ceia do Senhor. Ele diz lá: nisto porém que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para mim, sim para mim. Porque antes de tudo estou informado a haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu de parte creio, porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente
a sua própria ceia, e há quem tenha fome, e ao passo que há também quem se embriaga. Paulo, nesse primeiro versículo, está advertindo a igreja do Senhor ao modo em que nós devemos proceder quando estamos diante da mesa do Senhor. Ele falando para aquela igreja: olha, isso que vocês estão fazendo, esse é o nome dos outros. A igreja na época se reunia, havia uma festa chamada a festa ágape, a festa do amor. E o Senhor Jesus, quando instituiu esse sacramento, ele não deixou um manual, de como deveria ser feito. A igreja então participava daquela festa do amor, uma festa regada a muita comida, a muito vinho, a muita bebida, e eles então comiam e bebiam, à vontade. Quando chegava o momento de participar da ceia, estavam embriagados, como mesmo o apóstolo Paulo relata. Paulo olha para aqui e fala: olha, vocês estão fazendo a coisa de maneira, vocês não estão participando da ceia de maneira correta. Eu não vos louvo por isso, mas Paulo vai ensinar a maneira correta, a qual nós devemos tomar a ceia. Mas uma outra coisa que Paulo fala também, que estava vendo na igreja, eram divisões. Ele fala: olha, vocês não estão vivendo em unidade. Acabamos de falar, na igreja, ela deve ver em unidade, ela deve ver em avivamento, e aquela igreja não vivia. Havia divisões, havia separações. Algumas eram até, Paulo entendia, necessárias na vida da igreja. Alguns falsos profetas que permeavam a vida da igreja e traziam discórdias, traziam desentendimentos, e muitas vezes, pelo poder do Espírito, eles iam embora. Paulo falava: deixa que esses vão, mas outros permaneciam. E aqueles que permaneciam deveriam viver em unidade, deveriam viver em amor, porque o próprio Jesus disse: olha, é nisso que vocês serão conhecidos como meus discípulos. Tivesse amor nos teus filhos. A igreja deveria viver unida e deveria viver em amor e fazer isso de forma correta. Paulo então vai ensinar a partir do verso 23. Ele diz ali: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, ele tomou o pão, e tendo dado graças, ele o partiu. Era o pão de Deus. O Senhor Jesus pega aquele pão ali, na noite de Páscoa, a noite em que ele seria morto, a noite em que ele seria traído, e morto, e ele parte aquele pão, e ele dá graças. Ele agradece ao Senhor que ele alimenta. Hoje nós também devemos agradecer ao Senhor, porque o que nós temos diante de nós não é apenas um pão, é um pão, sim, feito aqui, mas simboliza o corpo de Cristo, partido e entregue na cruz, Calvário, pelos nossos pecados. E Paulo então continua, no semelhante modo, depois de haver ceado, ele também toma o cálice e diz: olha, este é o cálice da nova aliança no meu sangue, fazendo isso todas as vezes e beberdes em memória de mim. Ele fala: este é o cálice da nova aliança, este é o sangue derramado, tudo provado pelos nossos pecados. Essa é a forma correta, meus filhos, pelas quais nós devemos participar da mesa do Senhor, nos lembrando do sacrifício de Cristo, nos lembrando do sangue derramado, daquilo que isso representa para nós. No momento que fazemos isso de forma correta, nós somos abençoados, recebemos bênçãos espirituais do Senhor na nossa vida. Então, se você veio preparado para este momento da ceia do Senhor, eu convido você a participar conosco. A igreja presbiteriana, ela não tem a mesa como a mesa da igreja presbiteriana. É a mesa do Senhor, onde você está em plena comunhão com a sua igreja, você que é um evangélico e pertence a uma igreja genuinamente evangélica, está em plena comunhão com Deus, está em plena comunhão com a sua igreja, você também pode participar da mesa do Senhor. Nós convidamos neste momento você então a fechar os seus olhos, colocar a sua vida diante do Senhor. Convido o presbítero Josué a vir à frente, adorar ao Senhor, consagrando os elementos, para que sejam servidos nesse momento e recebamos a bênção do Senhor. Senhor Deus, depois de cantarmos aqui e ouvirmos a tua palavra, agora é hora de participarmos da mesa do Senhor, instituir
diante dessa situação, nós apresentamos a tua presença, esses elementos, a porção que será utilizada, ó Deus, para que nós, ao tomarmos parte do pão e ao ingerirmos o cálice, possamos conduzir as nossas memórias àquilo que Cristo fez naquele Calvário, em nosso favor, mas também nutridos pela confiança na mensagem da ressurreição, que Cristo está vivo, possamos olhar para o nosso coração e fazermos uma autoavaliação da nossa vida. Possamos reconsiderar algumas coisas, confessar os nossos pecados, como a disposição de abandoná-los, e assim, uma vez perdoados, vivermos para a tua glória. Prepara o nosso coração para esse momento de obediência a uma ordem deixada pelo Senhor Jesus. É no nome dele que oramos. Amém. Amém. Estão participando da ceia? Levantando das mãos, você será servido no local. Segure esses elementos, né? Nós queremos participar juntos, somando juntos, amando juntos, no cálice do Senhor. Jesus ainda diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim como o pão e bebe do cálice. Aquele que come e bebe, sem discernir o corpo, come e bebe isso para si. Sabemos que nós devemos levar muito a sério. Nós não devemos deixar de nos arrependermos dos pecados. Não devemos deixar de pedir perdão. A palavra diz: confessarmos os nossos pecados. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, nos livrar de todas as coisas. Paulo examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim como o beba do cálice. Tenho certeza, com Deus, que você não vai conseguir, viver uma vida de paz, uma vida de tranquilidade e de perdão sozinho. Muitas vezes nós vivemos em situações onde nós precisamos da ajuda de Deus, onde nós precisamos da ajuda de uma liderança, de um pastor ou de um presbítero. Nós nunca temos assim poder nos Deus. Nós temos a confiança no nosso Deus e a esperança de que Ele nos perdoe. Diz o próprio texto aqui: porque todas as vezes que comermos o pão e bebermos o cálice, anunciais a morte do Senhor. Amém. Simbolizando o teu corpo entregue ali na cruz, no Calvário, o cálice, ó Pai, o suco da videira, representando o teu sangue vertido, Senhor, ali na cruz, pelos nossos pecados, ó Pai.
o símbolo da nova aliança no teu sangue. Nós somos gratos a Deus por esse sacrifício tão grande. Esse sacrifício, ó Pai, que nós não merecíamos, ó Pai, mas foi a tua fidelidade, o teu amor que nos atraiu a ti, que nos fez que o Senhor, ó Pai, fosse até o fim, cumprindo a tua missão ali na cruz do Calvário e se entregando cada um de nós, ó Pai. E que ao participarmos destes elementos, pão e alimento, sejamos, ó Deus, espiritualmente alimentados pelo Senhor, ó Pai. Assim como estamos sendo nesta noite alimentados pela tua santa palavra. O Senhor coloque em nosso coração o desejo de ler, meditar nas sagradas escrituras, o desejo de orar ao Senhor e falar contigo, o desejo de estar em comunhão, ó Deus, uns com os outros, ó Pai. E possamos também, ó Deus, nesse momento que tomamos o suco da videira, ó Pai, que naquela época, ó Deus, tinha uma das finalidades era curar, era trazer cura, ó Pai. Que em possa, Senhor, estar trazendo não apenas cura física à nossa vida, nós cremos isso, o Senhor tem todo o poder, ó Deus, para curar aqueles que estão com enfermidades, mas acima de tudo, Senhor, cura a alma daqueles que estão aflitos, daqueles que estão amedrontados, ó Pai, para que daqueles, ó Pai, que não têm a certeza da salvação em Cristo Jesus, para que eles possam ter, ó Pai, não confiados nos seus méritos, mas confiados naquilo que nós acabamos de receber, o corpo e o sangue de Cristo Jesus, nosso Senhor. Obrigado por tudo, nós oramos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Vamos receber a bênção do Senhor, então, aí de pé. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que o insondável amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão, que a consolação bendita do Santo Espírito de Deus, seja sobre todos nós, sobre todo o povo de Deus, espalhado pela face da terra, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém. Amada igreja, possa sentar. Quero mais uma vez parabenizar.